Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação. Lembrando aí, temos alguns jogos adiados, né? Jogos envolvendo equipes gaúchas, por conta ainda da situação que atravessa o estado do Rio Grande do Sul. Mas a 8ª rodada vai ser aberta na próxima terça-feira, dia 21 de maio, com o jogo às 16h30 entre Bahia e Palmeiras. A partida vai ser disputada em Pituaçu. Na quarta-feira, às 15 horas, o Flamengo joga contra o América Mineiro. O jogo está marcado para o estádio da Gávea. No mesmo dia e horário, o Atlético Paranaense vai receber o Fluminense lá no CT do Caju. Já o Red Bull Bragantino jogará com o São Paulo também na quarta-feira às 15 horas, lá no CT do Red Bull Brasil, lá na cidade de Jarinu. Em outra partida marcada para quarta-feira às 15 horas, o Ceará recebe o Cruzeiro. Essa partida vai ser lá no Cidade do Vozão, centro de treinamento do Ceará. Um pouco mais tarde, às 16 horas, o Corinthians vai jogar contra o Goiás. Essa partida está agendada para o Parque São Jorge. No mesmo horário, o Cuiabá encara o Fortaleza. Essa partida vai ser lá no CT Manuel Dresch. E ainda teremos aí o jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, duelo de Atléticos, marcado para as 17 horas de quarta-feira, dia 22, lá no Sesc Venda Nova. As partidas adiadas desta rodada são Santos e Grêmio, que estava agendada para o CT Rei Pelé, em Santos, e Internacional e Botafogo, que não tinha ainda um local definido, né? Portanto, então, esses são os jogos adiados da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20. Agora vamos aí aos resultados da 7ª rodada. A 7ª rodada que começou na terça-feira, dia 14, e que teve aí um duelo de Atléticos. O Atlético Goianiense empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Na quarta-feira, o Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 lá em Xerém. Já o Palmeiras perdeu na Arena Barueri, foi derrotado pelo Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Ainda na quarta-feira, o América recebeu o Santos e venceu por 2-0. Já Goiás e Bahia empataram em 3-3. O Botafogo, jogando nesta quinta-feira, dia 16, no estádio Newton Santos, perdeu para o Ceará por 2-1. Outro que se deu mal jogando em casa foi o São Paulo, recebeu o Cruzeiro no CT de Cotia e foi derrotado pelo placar de 4-3. Outro visitante a se dar bem foi o Flamengo. O Flamengo nesta quinta-feira foi até o Castor Cifuentes e bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2. As partidas adiadas desta 7ª rodada foram Grêmio e Corinthians, que estava agendado para o CT Ayrton Ferreira em Eldorado do Sul, e também Fortaleza Internacional. O jogo deveria ter acontecido no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, né? Portanto, então, essas foram as partidas que não aconteceram. Após essa rodada, após a 7ª rodada, a classificação do Brasileirão Sub-20 ficou assim. O Palmeiras ainda lidera, né, com 18 pontos em 7 jogos, né, mesmo aí tendo perdido a invencibilidade. O Grêmio, mesmo com 2 jogos a menos, ainda se mantém na 2ª colocação com 15 pontos. O Imortal aí tem 100% de aproveitamento. O Santos é o terceiro colocado com 13 pontos e 7 jogos. O Bahia aparece na 4ª colocação, 13 pontos e 7 jogos, só que tem saldo de gols inferior ao do Santos. O Ceará é o 5º colocado também com 13 pontos e tem um gol de saldo, né, contra 4 do Santos e 3 do Bahia. O Flamengo já aparece na 6ª colocação, tem 12 pontos em 6 jogos. O Flamengo aí, desse G8 aí, já o time que está devendo o jogo além do Grêmio. O Atlético Paranaense é o 7º colocado com 12 pontos em 7 jogos e fechou no G8. O Cuiabá é o 8º colocado com 11 pontos em 7 jogos. O Cruzeiro aparece na 9ª colocação, 10 pontos em 6 jogos. O Goiás é o 10º com 9 pontos em 6 jogos. O América Mineiro é o 11º colocado, 8 pontos em 7 jogos. O Fluminense aparece na 12ª colocação com 8 pontos e 7 jogos, só que tem saldo de gols inferior ao do América Mineiro. O Fortaleza, 13º colocado, 7 pontos em 6 jogos. Atlético Mineiro, 7 pontos em 7 jogos na 14ª colocação. O Botafogo, 15º, 6 pontos em 7 jogos. O Bragantino, 16º, 6 pontos em 7 jogos. O Atlético Goianiense aparece na 17ª colocação com 6 pontos em 7 jogos. O Corinthians é apenas o 18º colocado, 4 pontos em 6 jogos, né? O Corinthians aí está devendo o jogo também. O São Paulo, 19º colocado, com 1 ponto em 7 jogos, e o Internacional ainda sem pontuar. Porém, o Colorado é o time que menos jogou até agora aí no Brasileirão Sub-20. Jogou apenas 4 partidas. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos
e até um próximo vídeo. Valeu!